Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos e a gente vai fazer o nosso tradicional pós-jogo hoje para falar do empate entre Internacional de Porto Alegre 1, Santos 1, que aconteceu ontem. A gente empatou com o gol do Marcos Leonardo e que foi um resultado bom dentro da perspectiva do campeonato, né? A gente está trabalhando para não cair e o Internacional está brigando por Libertadores e a gente jogar fora de casa contra um time que está mais organizado, que está acima da tabela. É um jogo com certeza complicado, como foi, e sair de lá com empate por 1-1 não foi de todo ruim, ainda mais que a gente começou perdendo, né? Então, melhor ainda que a gente conseguiu criar para empatar. A gente chegou a criar até para poder virar, é, infelizmente não aconteceu dessa forma, mas o Inter também criou para ganhar esse jogo. Então, dentro do contexto todo, do momento do Santos, de ter um time que nesse momento não estaria no nível para competir com o Inter, foi um baita do resultado que nos deu mais um ponto na tabela. Agora a gente está com os 46 pontos. Porém, matematicamente, a gente ainda corre risco, porque está muito embolado ali o finalzinho da tabela. Eu já passo para vocês como é que está a situação. Só que a gente já diminuiu nossa chance de queda para 1%. Então a gente tinha 8% de queda, agora a gente tem 1% de queda e está se desenhando para a gente permanecer na Série A. Eu acredito que com mais um ponto aí em 2 jogos a gente consiga, e tem tudo para a gente fazer pelo menos 3 pontos aí nesses 2 jogos, ganhar pelo menos o jogo em casa contra o Cuiabá. A gente também vai jogar fora contra o Flamengo, e fora contra o Flamengo tem chance, porque o Flamengo não disputa mais nada esse ano. O Flamengo foi vice da Libertadores, vai ser vice ou talvez até terceiro do Brasileiro, dependendo do ânimo, né? Os jogadores, o time é bom, o time joga, cria, tem volume, tem muita qualidade, mas na hora das decisões não está se acertando. E talvez por conta disso, de já achar que o ano encerrou, a gente também tem alguma chance aí de repente, conquistar alguma coisa aí contra o Flamengo no Rio. Mas falando do jogo de ontem, o Santos foi a campo com o João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Bosa na zaga, que se formou o nosso trio de zagueiros. É o que a gente está acostumado, pelo menos até o Velasquez voltar, e ele que só deve voltar no que vem. Madson, Zanocelo, Felipe Jonathan, Pirani e Lucas Braga. O Madson fazendo a ala direita, o Lucas Braga fazendo a esquerda. O Marcos Guilherme estava suspenso para esse jogo, por isso que ele não jogou em nenhuma posição. E no ataque, Ângelo e Marcos Leonardo. Que aí sim, né, uma dupla novidade, né? Tanto o Ângelo sendo titular, quanto o Marcos Leonardo assumindo já, até porque ele tá com estrela, né? O Marcos Leonardo é artilheiro, tá mostrando fora de gol, dar espaço para ele, tá crescendo. O que atrapalha a renovação de contrato dele, porque quanto mais gols ele faz, mais ele tem poder na mão dele para dizer eu mereço mais, eu preciso de mais. Então a diretoria do Santos demorou demais para renovar, talvez devesse ter renovado enquanto ele não estava jogando, enquanto ele estava sendo reserva, às vezes nem relacionado, e agora vai botando pressão. Então, se ele quiser pedir mais, se sentir valorizado, ele está no direito dele, porque o momento dele é bom e bom para nós, time do Santos. E eu acredito que o Santos até vai ser pressionado, né, por diretores, torcida, para fazer essa renovação no momento. A gente teve entrada no segundo tempo do Sandri no lugar do Zanocelo no final. O Felipe Jonathan saiu lesionado, preocupa para o próximo jogo, talvez não jogue contra o Flamengo. O Camacho entrou no lugar dele, e o Santos melhorou muito no segundo tempo, já vou falar sobre isso. O Pirani saiu para a entrada do Sanches no finalzinho, o Ângelo saiu para a entrada do Lacava também, tudo no final, e o Raniel entrou no lugar do Marcos Leonardo. Como que foi esse jogo? O Santos entrou em campo e parecia que estava dormindo e não conseguia se encontrar. O Inter jogou muito bem, pressionou o Santos, pressionava a saída de bola, incomodou bastante o João Paulo. O Yuri Alberto teve chance, o Palácio teve chance, o Patrick teve chance, o Moisés teve chance, sabe? Teve muita chance que tanto as defesas do João Paulo quanto as finalizações para fora impediram o Inter de começar o jogo com vitória. Aí o Santos até adiantou um pouco a marcação, mas não se encontrava. Teve uma chance só, mais para o final já do primeiro tempo. E daí, quando a gente pensava assim, o primeiro tempo vai ser um 0-0, né? O Inter tentou e não conseguiu. O Tyson chutou de longe, o João Paulo defendeu, o Patrick pegou o rebote e mandou um tiro cruzando para dentro da área. E aí a gente tinha o Luiz Felipe e atrás o Kaique para cortar, o Luiz Felipe enfiou o pé e mandou para o fundo da rede. E ele tentou bater alto, você vê que a bola vai alta, assim, é o tipo daquela bola que ele tenta pegar por baixo para fazer ela subir, não conseguiu pegar direito.
E assim, talvez chegasse no Kaique para tirar, mas talvez passasse por ele, tinha um jogador do Inter atrás para meter para a rede. Então, cara, não tem como culpar. Foi uma coisa que faz parte do jogo. E no segundo tempo, o Felipe Jonathan, que saiu lesionado, entrou o Camacho, o Santos voou para cima do Inter, cara. E no primeiro minuto teve uma cobrança de escanteio do Pirani. Carilli, ouça. O Pirani bate escanteio infinitamente melhor que o Felipe Jonathan. Deixa o Pirani bater escanteio. A bola sobrou, os zagueiros se embananaram ali, tiveram ali, se desentenderam e a bola caiu no pé do Marcos Leonardo, que mandou para a rede e venceu o Marcelo Lomba. E o Santos botou pressão em cima do Inter, cara, e o Lomba defendeu duas cara a cara, o chute do Ângelo, cara, incrível. Só que aos 18 o Inter respondeu com um chute na trave do João Paulo, o Maurício acertou um chutaço lindo, pegou na trave, saiu. E aí o Inter cresceu no jogo. O Santos chegou a marcar o segundo gol com o Marcos Leonardo, mas ele estava impedido, estava muito impedido, então não tem nem o que discutir. A gente teve também uma questão aí do mais para frente, aos 35, mas o Marcos Leonardo teve outra chance, mas mandou para fora. E o Inter tentou, sabe? O Inter foi para cima, criou chances perigosas, mas o jogo estava um pouco mais equilibrado. Para a gente, a situação é a seguinte: a gente continua em 11º no campeonato, pelo menos temporariamente, estamos com 46 pontos e agora a gente só tem 1% de chances para cair. O que significa isso, galera? Significa que vai depender muito aí da combinação de resultados que a gente vai ter. Então a gente teve um Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, nessa rodada, né, na 35ª, Fluminense ganhando do Inter de 1-0, esse jogo aí que veio que foi o jogo da 35ª rodada. Por que eu falei 35ª rodada? Porque ainda tem um monte de jogo para acontecer. Tem Atlético e Bahia, Atlético Goianiense e Bahia que vai acontecer hoje. Aí amanhã a gente tem Juventude e Bragantino, América e Chapecoense. Quinta-feira a gente tem Grêmio e São Paulo. Sexta-feira tem Atlético Paranaense e Cuiabá. E na sexta também tem Sport e Flamengo. Então a rodada anterior ainda não acabou. A gente já foi para a 36ª, a gente já tem 36 jogos completos no campeonato. Então a gente teve o Bahia ganhando do Grêmio por 3-1, resultado que preocupa pra gente. A gente teve Bragantino 1, América Mineiro 1, a gente teve São Paulo 2, Sport 0, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, bom resultado, apesar do rival estar ganhando. Atlético Mineiro 2, Fluminense 1 e Inter 1, Santos 1. A gente ainda vai ter Flamengo e Ceará, que vai ser amanhã. A gente vai ter Cuiabá e Palmeiras, que vai ser amanhã, terça-feira. Sexta-feira, Chapecoense, Atlético Goianiense e Fortaleza e Juventude. Sobre a tabela, a gente está em 11º com 46, é o mesmo número de pontos do América Mineiro, que é o 10º, só que o América Mineiro tem um jogo a menos. O São Paulo tem um ponto a menos que a gente, um jogo a menos. O Cuiabá tem 3 pontos a menos, só que tem 2 jogos a menos que a gente. Inclusive um contra a gente na última rodada. A gente tem o Atlético Paranaense 14º com 42 pontos em 35 jogos, tem 3 jogos para fazer ainda. E a gente tem Atlético Goianiense com 41, só que o Atlético Goianiense tem 4 jogos para fazer. O Bahia com 40 e tem 4 jogos para fazer ainda. O Juventude com 40 também, os mesmos 40 do Bahia, só que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 4 jogos para fazer. O Grêmio com 36, só que tem 3 jogos para fazer. Em teoria, o Grêmio e o Sport, o Grêmio, em teoria não, já matematicamente, o Grêmio não alcança o Santos. Só chega até os 45 pontos em 3 rodadas. E o Sport também não, então a nossa preocupação é com, principalmente, Juventude e Bahia. São os nossos 2 adversários, porque os 2 têm a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de jogos. Eles estão com 2 jogos a menos que o Santos, e se eles ganhassem os 2 jogos, eles alcançariam o Santos. O Bahia passaria pelo número de vitórias, o Juventude a gente teria que ver outros critérios para desempatar, que o número de vitórias ficaria igual. Então, se o Bahia e o Juventude, por um acaso, perderem um dos seus jogos, ainda, matematicamente, ainda tem chance, mas ainda dá para a gente tentar alguma. A gente tem que torcer na verdade, assim, a gente tem que torcer para os times que estão abaixo da gente se darem mal, mas os times que a gente mais tem que torcer contra, Atlético Goianiense, que está com 41, Bahia com 40 e Juventude com 40, porque os 2 times têm 2 jogos a menos que o Santos e vão complementar ainda a rodada anterior, depois a outra rodada. O Santos, que só volta a campo
na próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, às 8 da noite, contra o Flamengo no Maracanã. E vai encerrar a temporada no dia 9 de dezembro, na Vila Belmiro, às 9h30 da noite, numa quinta-feira, perdão. Então, galera, as chances agora são mínimas de rebaixamento, ainda tipo, a gente ainda tem essa sombra em volta, mas o importante é o seguinte: o Santos, nos últimos 9 jogos, cara, a gente ganhou 5, empatou 2. Então a gente conseguiu aí resultados que não foram derrotas em 7 jogos de 9. E desses 9, a maioria a gente ganhou. A gente só perdeu os clássicos, né? Justamente aqueles que pesa mais para a torcida. Mas é grande chance da gente ter um final aí de ano mais tranquilo, não ter que esquentar a cabeça com o rebaixamento. Eu acho que com mais um pontinho é garantido, então se desse para pelo menos cutucar o empate contra o Flamengo lá no Rio, a gente já teria esse pontinho. E para jogar na Vila contra o Cuiabá, provavelmente valendo aí uma vaga na Sul-Americana, que seria muito bom para esse ano a gente classificar para a Sul-Americana. Até porque teve tanto resultado, a gente tem aumenta a vaga, né, na Libertadores por conta do campeão da Sul-Americana ter sido o Atlético Paranaense, então ele leva uma vaga, aumenta a vaga por conta do Palmeiras ter sido campeão, né, então um brasileiro ter sido campeão, e com tudo isso vai aumentando as vagas para baixo também, inclusive para a Sul-Americana. Em princípio, hoje, até o 13º, que é o Cuiabá, está levando, o 15º também está levando, porque o 14º, que é o Atlético Paranaense, está classificado para a Libertadores. Então, grande chance do Santos levar uma vaguinha ainda de Sul-Americana, talvez até direto, não sei quais são os critérios, aí preciso dar uma estudada, mas tem tudo para dar certo. O Carille até falou isso, que a gente já pode pensar em alguma coisa maior que o Santos merece, e realmente o Santos melhorou bastante. A gente pode que a gente momento, talvez você não concorde com o Carille em todos os aspectos, eu não concordo com tudo também, mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, ele recuperou o futebol do Santos. Hoje o Santos toma pouquíssimos gols, o Santos consegue se defender melhor, o Santos consegue criar, que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade com o Fernando Diniz. Então a gente pode pensar aí numa possibilidade de a gente ter uma sequência melhor com o Carille dando continuidade para o trabalho dele. O Felipe Jonathan sentiu dores no pubis, então ele segue como dúvida aí para o jogo do Flamengo. Não sei como é que tá, a gente tem que esperar as notícias. Marinho e Tardelli são dúvidas ainda por causa de problemas musculares, e o Marcos Guilherme volta porque cumpriu suspensão. Então a gente deve ter aí pelo menos a volta do Marcos Guilherme e a ausência do Felipe Jonathan no meio de campo do Santos. O importante é o seguinte, galera, a gente está muito perto de safar. A gente depende, claro, da conclusão aí das rodadas, do pessoal dos times que não jogaram, que estão com 2 jogos a menos, para a gente ter uma real noção de como que vai terminar esse campeonato. Galera, você que ouviu até o final, a gente agradece muito aí o prestígio, a gente agradece muito que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, convidem mais cientistas para fazer parte, para vocês poderem trazer para eles esse mundo com esse olhar dos meninos de fora da vila. A gente mora longe, mas tem o Santos no nosso coração, e a gente tenta trazer sempre o melhor para vocês. Um grande abraço e até a próxima.